Shalom, graça e paz. Eu me chamo Arnilson, mais conhecido como Nê. A maioria do povo só me conhece como Nê. Eu faço parte da Igreja Renovada já faz mais de 15 anos. E eu vim aqui receber esse convite para falar um pouco da minha história, para falar um pouco do meu testemunho. Para mim começar, eu tenho que começar, vamos dizer, antes de eu conhecer a Cristo. Tinha para mim o meu pensamento que eu não precisava de Jesus, porque eu não fazia nada de mal para ninguém, eu nunca fumei nenhum tipo de droga. A única droga, vamos dizer assim, que eu tomava era bebidas antes de eu me converter. E eu achava que para mim estava tudo bem, porque eu nunca fiz mal para ninguém. E até que há um certo, vamos dizer assim, um começo de tudo da minha caminhada com Cristo, eu acho que começou no pontapé inicial, foi da morte do meu pai. Porque eu fui numa família de 15 irmãos e na virada do ano de 2008 para 2009, a gente passou essa virada de ano na casa dos meus pais e por lá, aquela alegria que todo canto tem, só que ainda não era com Jesus. Eu bebia, já estava para lá do meu excesso de bebida. Terminou a virada do ano, a gente foi para uma casa noturna que era lá em Sinaloa Guilmar, em Quinari, onde meus pais moravam na época. Eu fui para essa casa noturna e lá para as 2 horas da manhã, antes de eu ir embora, eu passei na casa do meu pai de novo para dizer que a gente estava vindo embora, já sem saber nem para onde que eu estava, mas vim embora. E antes de a gente sair, meu pai olhou para mim e disse assim: meu filho, para de beber. E eu disse: tá bom, pai, eu vou parar, mas você sabe, quando a gente diz que vai parar estando bebido, a gente não para. 14 dias depois, dia 14 de janeiro, meu pai faleceu. Meu pai veio a óbito. E eu fiquei com aquele sentimento na minha vida, dizendo que foi a última pedido que meu pai fez para mim em vida, que eu parasse de beber. E dali em seguida, eu já me converti naquele mesmo ano. E logo em seguida fui para o encontro com Jesus e já fui ungido como líder, ainda pelo nosso apóstolo Afife Arão. E dali para cá, Deus vem transformando a minha vida. Eu era um crente assim que eu, vamos dizer assim, não confrontava Deus, mas eu sempre dizia assim para Deus: Deus, eu não tenho um testemunho que impacte as pessoas. Como é que eu vou ganhar vidas se eu não tenho um testemunho que eu nunca fui traficante, eu nunca usei droga? Como é que eu vou dizer para as pessoas da minha vida? E dia 25 de junho de 2013, eu sofri um acidente. Eu estava saindo do meu trabalho, vindo para casa, e de casa eu ia vir para a reunião de líderes que estava tendo aqui, numa terça-feira. Eram umas 5h30 para 6 horas da tarde, um caminhão que vinha no mesmo sentido que eu, carregando um trator em cima desse caminhão, e eles botaram uma prancha, uma madeira segurando o pneu do trator, e devido à debilidação deles de lá para cá, a madeira saiu para fora do caminhão, ficou. E o caminhão indo, o motorista não viu e ele acertou minhas costas, me arremessou e eu caí, já fiquei aos gritos. Dessa parte eu não me lembro do acidente porque eu já fiquei inconsciente assim, sem saber nem quem eu era. E disso tudo me deu um traumatismo intracraniano, não quebrei perna, não vazou nenhum sangue de mim, não cortou nada, mas deu uma hemorragia cerebral. Que eu passei, era terça-feira, eu passei 3 dias na sala de observação do pronto-socorro, sem saber nem quem eu era, sem saber nem onde estava a minha família, sem saber de nada. Eu não sabia de nada, me disseram que eu passava o dia na sala de observação amarrado, porque os médicos vinham aplicar a injeção em mim, eu queria morder o médico, de tanta dor que eu sentia na época na cabeça, por causa do traumatismo. E os médicos até diziam para minha mulher na época, que é a mãe da minha filha, que a minha memória poderia voltar hoje, poderia voltar amanhã, poderia voltar daqui a um mês, poderia voltar daqui a um ano, como poderia não voltar. E com 3 dias, eu acordei, vamos dizer assim, acordei de voltar a conhecer as pessoas. E uma irmã que hoje eu tenho ela como uma mãe, eu sempre chamo ela de mãe, que é a mãe Vilma. Ela olhou para mim, terminado de orar, ela disse: sabe quem eu sou? Eu disse: sei, é a mãe Vilma. Aí eles começaram a chorar e eu, sem entender de nada, comecei a fazer pergunta. Perguntei logo pela minha filha, onde é que está a minha filha. E me disseram que ela estava em casa.
e eu não acreditei. Começaram a me falar do que tinha acontecido e foi que, tipo assim, veio cair a ficha do livramento que Deus tinha me dado. Eu já, na sexta-feira, me acordei zerado, vamos dizer assim, curado do sangue, que eu não sentia mais nada. E eu estou até hoje mesmo da mesma forma que eu passei naquele dia, de sexta para sábado, sem sentir nada, sem ter nenhuma sequela, que os médicos diziam que eu ia ter sequelas. E para finalizar, eu queria deixar uma frase que eu tenho assim no meu coração, que eu tenho caminhado cada vez mais com isso, que diz assim que se eu tiver de falar da minha vida sem mencionar Jesus, não terei nada de bom a dizer, pois tudo o que há bom em mim é Ele. Isso foi em 2013, de lá para cá, Deus vem me abençoando, Deus vem transformando cada vez mais a minha vida, cada vez mais o que eu tenho vivido, o que eu tenho presenciado. Hoje eu estou com 42 anos de idade e vivo uma outra vida, uma outra realidade, onde o NEM que era há 15 anos atrás, hoje eu posso dizer que sou bem mais realizado nesse período todo que eu tenho na minha caminhada com Cristo.